O empresário viúvo chegou em casa mais cedo do que o habitual naquela tarde, algo raro em sua rotina dominada por reuniões, contratos e decisões importantes. O silêncio da mansão, que antes lhe parecia confortável, agora soava estranho, quase incômodo. Desde a morte de sua esposa, aquele lugar havia perdido o calor de um lar e se tornado apenas um espaço luxuoso, porém vazio. Ele caminhava pelo corredor com passos firmes, afrouxando levemente a gravata, quando percebeu um som incomum vindo da sala de jantar, vozes baixas, quase como um sussurro contínuo. Franzindo a testa, ele desacelerou o passo, tentando identificar o que estava acontecendo. À medida que se aproximava, as palavras começaram a fazer sentido. Não era apenas uma conversa qualquer. Havia explicações, perguntas, respostas. Era uma aula. Seu olhar se endureceu imediatamente. Sem avisar, ele apareceu na entrada da sala e ficou parado, observando a cena diante dele. Seus 2 filhos estavam sentados à mesa, completamente concentrados, com cadernos abertos, lápis nas mãos e expressões sérias. À frente deles, a empregada, vestindo seu uniforme simples, explicava algo pacientemente, apontando para um exercício. Havia livros espalhados pela mesa, livros escolares. A cena era tão inesperada que, por um segundo, ele apenas ficou ali, em silêncio, tentando processar o que estava vendo. Mas o choque rapidamente se transformou em irritação. Seu semblante fechou, e sua presença imponente foi suficiente para mudar completamente o clima do ambiente. As crianças levantaram os olhos imediatamente, assustadas. A empregada também percebeu sua chegada e interrompeu o que estava dizendo, levantando-se devagar. O silêncio tomou conta da sala, pesado e desconfortável. Ele entrou com passos firmes, cada movimento carregado de autoridade. Seu olhar alternava entre os filhos e a empregada, claramente desaprovando a situação. Quando finalmente falou, sua voz era fria e controlada, mas carregada de tensão. Ele perguntou, de forma direta, o que significava aquilo. As crianças trocaram olhares inseguros, sem coragem de responder. A empregada manteve a postura respeitosa, mas era possível perceber a tensão em seus ombros. Ainda assim, ela não desviou o olhar completamente. Havia um certo equilíbrio entre respeito e dignidade em sua expressão. O empresário cruzou os braços, esperando uma explicação. Em sua mente, aquilo era inaceitável. Ele havia contratado uma funcionária para cuidar da casa, não para interferir na educação de seus filhos. Para ele, existiam limites claros, e, naquele momento, todos pareciam ter sido ultrapassados. Seu tom se tornou mais rígido quando voltou a falar, questionando quem havia autorizado aquela situação. Havia um leve toque de indignação em suas palavras, como se estivesse lidando com algo completamente fora de controle. Ele também lançou um olhar rápido para os livros, quase como se aquilo confirmasse sua insatisfação. As crianças abaixaram a cabeça, visivelmente abaladas. O mais novo segurava o lápis com força, como se aquilo fosse uma forma de se proteger. O mais velho parecia dividido entre o medo e a vontade de dizer algo, mas permaneceu em silêncio. A empregada respirou fundo, tentando manter a calma. Ela sabia que aquele momento poderia mudar tudo, seu trabalho, sua estabilidade, talvez até sua relação com as crianças. Ainda assim, havia algo em sua postura que não era de submissão completa. Era mais uma firmeza silenciosa, como alguém que sabe que não fez nada de errado. O empresário, por sua vez, não desviava o olhar. Ele esperava uma resposta imediata, uma justificativa que, em sua visão, dificilmente seria suficiente. Para ele, aquilo não era apenas uma quebra de regras, era uma invasão de um espaço que ele acreditava controlar totalmente. O ar parecia mais pesado a cada segundo, o relógio na parede marcava o tempo com um som seco, quase como um lembrete de que aquele momento, aparentemente simples, estava prestes a desencadear algo muito maior. E ali, naquela sala elegante, onde tudo costumava seguir ordem e silêncio, algo havia mudado. Ainda que ele não soubesse, aquele instante de confronto era apenas o início de uma transformação que iria muito além do que seus olhos conseguiam enxergar naquele momento.
A empregada permaneceu em pé por alguns segundos após a pergunta do empresário, sentindo o peso daquele olhar rígido sobre si. O silêncio na sala parecia pressioná-la a responder rapidamente, mas, em vez de se apressar, ela respirou fundo, buscando organizar seus pensamentos. Não era apenas sobre explicar o que estava fazendo, era sobre escolher as palavras certas diante de alguém que claramente já havia tirado conclusões precipitadas. Com a voz baixa, porém firme, ela começou a falar. Disse que não havia recebido autorização formal, mas que tudo começou de forma simples, quase por acaso. Comentou que, nos últimos dias, percebeu que as crianças voltavam da escola mais quietas do que o normal. Havia uma certa frustração nos olhos delas, algo que não combinava com a energia natural da idade. No início, ela não interferiu. Sabia qual era seu lugar na casa e sempre respeitou os limites impostos. Mas, segundo ela explicou, houve uma tarde em que o mais novo deixou escapar que não estava entendendo as lições. Ele disse isso sem olhar diretamente para ninguém, como se já estivesse acostumado a não ser ouvido. Aquilo a tocou de uma forma que ela não conseguiu ignorar. Ela também tinha vindo de uma realidade simples, onde estudar era um privilégio difícil de manter, e talvez por isso reconhecesse tão facilmente aquele tipo de dificuldade silenciosa. O empresário ouviu tudo em silêncio, ainda com os braços cruzados, mas sua expressão começava a mudar levemente. A rigidez inicial dava espaço a uma atenção mais focada. Ele não interrompeu, embora ainda mantivesse uma postura defensiva. A empregada continuou, explicando que, naquele dia, decidiu apenas ajudar com uma única tarefa. Sentou-se ao lado da criança e explicou o conteúdo com calma. Para sua surpresa, o menino começou a entender, e aquilo trouxe um brilho diferente ao seu rosto, algo que, segundo ela, parecia estar ausente há muito tempo. No dia seguinte, o irmão mais velho também se aproximou, pedindo ajuda. E assim, sem planejamento, aquilo se tornou um pequeno hábito diário. Enquanto falava, ela gesticulava suavemente, apontando para os cadernos sobre a mesa, como se cada página ali fosse uma prova silenciosa de sua intenção. Disse que nunca fez aquilo para ultrapassar limites ou desrespeitar a autoridade dele. Pelo contrário, afirmou que sabia perfeitamente qual era sua posição dentro da casa. Mas também acreditava que ajudar alguém a aprender não deveria ser visto como algo errado. As crianças, que até então permaneciam caladas, começaram a erguer o olhar lentamente. Havia uma mistura de esperança e medo em seus rostos. O mais velho apertava levemente os dedos sobre a mesa, como se quisesse confirmar cada palavra dita. O mais novo, por sua vez, observava o pai com atenção, tentando prever sua reação. A empregada então fez uma breve pausa antes de continuar. Sua voz ficou ainda mais suave, mas carregada de sinceridade. Disse que não esperava reconhecimento, aumento ou qualquer tipo de recompensa. Para ela, aquilo era apenas uma forma de garantir que as crianças não crescessem acreditando que eram incapazes. Comentou que o conhecimento muda destinos, e que ninguém deveria ser privado disso por falta de atenção. Essas palavras atingiram algo dentro do empresário. Embora ele tentasse manter a postura firme, seus olhos rapidamente se desviaram para os filhos. Foi um olhar breve, mas suficiente para perceber detalhes que antes haviam passado despercebidos, os cadernos com anotações recentes, os exercícios corrigidos, e principalmente, a forma como eles observavam a empregada, não com distância, mas com confiança. Ele voltou a olhar para ela, mas dessa vez sem a mesma dureza de antes. Havia um conflito evidente em sua expressão. De um lado, o orgulho e a necessidade de manter controle sobre tudo ao seu redor, do outro, a crescente percepção de que talvez estivesse diante de algo muito maior do que uma simples quebra de regras. O ambiente já não era o mesmo. A tensão inicial começava a se transformar em algo mais complexo, quase reflexivo. O silêncio que se instalou depois de suas palavras não era mais de imposição, mas de impacto. Era como se, pela primeira vez em muito tempo, alguém tivesse dito algo que ele realmente precisava ouvir, mesmo sem perceber, e naquele instante, sem levantar a voz,
Sem confrontos agressivos, a empregada havia mudado completamente o rumo da situação. O que antes parecia um erro imperdoável agora começava a revelar uma verdade desconfortável, capaz de abalar não apenas a autoridade do empresário, mas também a forma como ele enxergava a si mesmo como pai. O silêncio que tomou conta da sala após as palavras da empregada não era mais o mesmo de antes. Já não carregava apenas tensão ou autoridade, agora havia algo mais profundo, quase pesado, como se cada pensamento do empresário estivesse ecoando dentro daquele espaço. Ele permaneceu imóvel por alguns instantes, olhando para os cadernos sobre a mesa, mas sem realmente enxergá-los. Sua mente estava longe, presa em tudo o que acabara de ouvir. Lentamente, ele descruzou os braços. O gesto, embora simples, parecia quebrar uma barreira invisível que ele próprio havia construído. Sua postura rígida começou a ceder, e pela primeira vez desde que entrou na sala, ele não parecia alguém no controle absoluto da situação. Em vez disso, havia dúvida. Havia reflexão. Seus olhos se voltaram para os filhos novamente, mas dessa vez com mais atenção. Ele observou o mais novo, que ainda segurava o lápis com força, como se estivesse preparado para que tudo aquilo acabasse de forma negativa. Depois olhou para o mais velho, que tentava manter uma postura firme, mas não conseguia esconder a expectativa no olhar. Aquilo o atingiu de uma forma inesperada. Ele percebeu que não sabia quando havia sido a última vez que realmente havia parado para observá-los daquele jeito. Um leve suspiro escapou de seus lábios, quase imperceptível, mas carregado de significado. Ele levou a mão ao rosto, passando-a lentamente pela testa, como alguém tentando organizar pensamentos que já não cabiam dentro de si. Pela primeira vez, a raiva parecia distante. Em seu lugar, algo mais difícil de encarar surgia, a consciência. Ele deu alguns passos à frente, aproximando-se da mesa. O som de seus sapatos no chão ecoou suavemente, mas ninguém se moveu. As crianças o acompanhavam com o olhar, e a empregada permaneceu em pé, em silêncio, aguardando qualquer decisão que ele tomasse. No fundo, ela sabia que aquele momento definiria muito mais do que apenas sua permanência naquela casa. O empresário parou ao lado da mesa e olhou diretamente para os cadernos. Com cuidado, tocou uma das páginas abertas. Havia anotações recentes, explicações simples, escritas com clareza. Ele percebeu o esforço ali. Não era algo feito às pressas ou sem atenção. Era dedicação, era cuidado. Seus olhos então se voltaram para a empregada. Mas, dessa vez, não havia dureza em seu olhar. Havia algo mais humano, quase vulnerável. Ele abriu a boca para falar, mas hesitou por um segundo, como se as palavras não viessem com a mesma facilidade de antes. Quando finalmente falou, sua voz estava diferente, mais baixa, menos impositiva. Ele reconheceu que talvez tivesse julgado a situação rápido demais. Admitir aquilo não foi fácil, e isso ficou evidente em cada pausa, em cada respiração mais profunda. Disse que, nos últimos tempos, havia se concentrado tanto no trabalho que acabou se afastando de tudo o que realmente importava. Sua casa, seus filhos, tudo havia se tornado parte de uma rotina automática. As crianças se entreolharam, surpresas. Nunca tinham ouvido o pai falar daquela forma. Ele então olhou novamente para a empregada e, com um leve aceno de cabeça, agradeceu. Não foi um gesto exagerado, nem acompanhado de grandes palavras, mas foi sincero. E isso, por si só, já carregava um peso enorme. Ele reconheceu que ela havia feito algo que ele, como pai, deveria ter feito. A reação foi imediata. O mais novo levantou-se primeiro, correndo até a empregada e abraçando-a com força. O mais velho hesitou por um segundo, mas logo fez o mesmo. Era um abraço cheio de gratidão, de alívio, como se aquele momento tivesse finalmente permitido que eles expressassem algo que estavam guardando há dias. O empresário observou a cena em silêncio. Seus olhos suavizaram, e por um instante, ele apenas ficou ali, absorvendo tudo. Aquela imagem, seus filhos sorrindo, seguros, acolhidos, era algo que ele não via há muito tempo. E foi nesse momento que ele percebeu o quanto havia perdido.
Ele respirou fundo novamente, mas dessa vez não havia peso. Havia decisão. Com um tom mais firme, porém agora equilibrado, ele disse que queria que aquilo continuasse. Que, se ela estivesse disposta, poderia seguir ajudando as crianças. Mas acrescentou algo a mais, ele também queria participar. Não sabia exatamente como, nem por onde começar, mas queria tentar. As crianças sorriram imediatamente, e o ambiente, antes marcado por tensão e medo, agora parecia mais leve, quase acolhedor. A empregada assentiu, com um leve sorriso, sem precisar dizer muito. E ali, naquele espaço que antes era apenas uma sala elegante, algo essencial havia sido restaurado. Não era apenas sobre aulas ou regras quebradas. Era sobre conexão, sobre presença, sobre reconhecer falhas e escolher mudar. Naquele dia, o empresário não apenas mudou sua opinião sobre a empregada, ele mudou a forma como via sua própria vida. E, pela primeira vez em muito tempo, aquela casa voltou a parecer um lar.